Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que estejam todos bem. Vamos abordar um tema muito importante que diz respeito à crença e ao conceito de religião. Falar sobre crença é muito importante e é de suma importância a gente entender com exatidão a nossa crença. A gente ter a plena convicção sobre a crença verdadeira. Porque a nossa adoração, a nossa conduta, as nossas boas ações, elas devem estar embasadas sobre um alicerce sólido. E esse alicerce é a crença. Pode ser que uma pessoa tenha uma adoração exemplar, uma conduta excelente, porém tem um deslize, um erro gravíssimo na sua crença, que faz com que essa adoração seja invalidada. A nossa religião é a religião de Deus Altíssimo seja. Não é simplesmente um conceito que se fala, uma filosofia humana. A religião de Deus Altíssimo seja é a orientação dele ao ser humano. Então, essa orientação deve ser bem entendida em seus pormenores e detalhes, em sua crença, em sua prática, a adoração, a conduta, em todos os seus diversos assuntos. Quem não tiver tempo de me ouvir durante alguns minutos, pode pausar, voltar, ouvir depois. O vídeo está gravado, chegou até você, alhamdulillah, mas eu vou falar em detalhes sobre um assunto importantíssimo. Então quem não tem tempo, pode ouvir depois. Pode pausar aí e retorna depois. Com certeza a maioria dos que me ouvem já leram ou já ouviram alguém falar o termo as três religiões monoteístas, ou dizem as religiões abraâmicas, as religiões que são relacionadas a Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Na língua árabe é utilizado o termo al-adyan as-samawiyya, traduzindo literalmente as religiões celestiais, ou seja, que são religiões que têm origem no céu, ou seja, são revelação de Deus Altíssimo seja ao ser humano. A pergunta: é correto falar isso? É correto eu dizer existem três religiões monoteístas? É correto eu dizer religiões celestiais? Se não é correto, qual é o correto? Em primeiro lugar, devemos ter a plena convicção de que aquilo que temos de crença é baseado no Alcorão Sagrado, na palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, do mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que explicou a crença, que falou sobre a crença. E se a gente lê os textos onde Deus orienta sobre a sua religião, onde Deus Altíssimo seja denomina a sua religião, onde Deus Altíssimo seja cita aqueles que seguiram a sua religião, nós retornamos a esses textos e aí nós construímos o nosso conceito sobre religião. Então, o conceito correto é dizer o monoteísmo, a religião monoteísta. E falar três religiões monoteístas confunde a pessoa que nos ouve, confunde inclusive os muçulmanos. E se entende por algumas pessoas entendem que são três religiões que são monoteístas atualmente e que estão corretas, estão em pé de igualdade no que diz respeito à sua origem, à sua relação com Deus Altíssimo seja. Então isso confunde as pessoas. Então eu digo, e vou mostrar por quê, eu digo, é errado dizer três religiões monoteístas. O correto é dizer
A religião de Deus é uma só. A religião de Deus é a submissão a Ele e se subordinar aos seus ensinamentos, às suas orientações, aos seus mandamentos. Resumindo, a submissão à orientação de Deus e obediência à sua lei. Essa é a religião de Deus. Outra denominação é dizer monoteísmo, ou seja, a religião de Deus é adorar somente a Ele. E a sua religião Deus denominou Islã, que é exatamente o significado disso que eu falei. A submissão à orientação de Deus e obediência à sua lei. Isso que significa Islã. Vem de al-istislam, ou seja, se entregar. Hoje, na língua árabe, se alguém chega até outro e diz para ele istaslim, olha a pronúncia, istaslim, ou seja, entregue-se. Se for no caso de um assalto, o cidadão diz, se entrega. Aí ele fala, istaslamtu, eu me entrego. Eu me rendo. Então, o que acontece é você se render, você se entregar, se submeter à orientação de Deus. Então, por que é dito 3 religiões monoteístas? Porque os 3 principais mensageiros citados até os dias de hoje e a quem foram reveladas mensagens, vamos falar a denominação que é dita em árabe, mensagens celestiais, Risalat Samawiyya. Esses mensageiros quem são? São Moisés, Jesus, Muhammad. A Moisés, Deus revelou a Torá. A Jesus, Deus revelou o Evangelho. E a Muhammad, Deus revelou o Alcorão. Então, nós não dizemos que Deus revelou o judaísmo a Moisés, ou que Moisés ou que Abraão fundou o judaísmo, sendo esta uma religião monoteísta. Errado. E nós não dizemos que Deus Altíssimo seja revelou a Jesus o cristianismo, ou que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, fundou o cristianismo. Da mesma maneira, não dizemos que Deus Altíssimo seja revelou o islamismo somente a Muhammad, ou que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, fundou o islamismo. A religião de Deus é uma, é o monoteísmo, é a submissão à orientação dele e a obediência à sua lei. E esta religião, o monoteísmo e a submissão a ele e o Islã em árabe é al-Islam. Essa religião foi revelada a Moisés, esta mesma religião foi revelada a Jesus, essa mesma religião foi revelada a Muhammad.